Uma coisa que nós não podemos negar é o peso que os traumas têm na vida do ser humano. Todos nós estamos sujeitos a passar por algum momento traumático na vida. E esses momentos traumáticos, eles deixam as suas marcas, deixam ali, né, os seus sinais. E não são poucas as pessoas que hoje sofrem ou padecem algum tipo de angústia, algum tipo de desgaste emocional por conta exatamente de traumas que experimentou ao longo da sua vida, seja na infância, né, seja até mesmo na fase adulta. Esses dias assisti a um filme onde um rapaz, ele representava ali, né, fazia ali o papel de alguém que havia experimentado o trauma de perder toda a sua família no atentado do 11 de setembro. E a partir daquele momento ele começou a ter algumas atitudes peculiares por conta daquele trauma sofrido. Então aquele trauma, ele não só foi ali uma tragédia, né, causado por aquela tragédia, mas deixou marcas na vida daquele personagem, né, que está ali sendo representado por um ator muito conhecido. Mas veja, o fato é que na vida nossa é assim também. Os traumas deixam marcas e muitas das vezes nós não sabemos lidar com as marcas, com os sinais, com os desgastes que os traumas que nós experimentamos ao longo da vida deixam em cada um de nós. Algumas pessoas preferem simplesmente ficar sofrendo com aqueles traumas, pensando naqueles traumas. É interessante que no filme que eu assisti, desse personagem que eu citei ainda há pouco, o personagem tomou uma atitude. A atitude dele era simplesmente apagar da sua memória. A atitude dele foi essa, apagar da memória que ele havia tido uma família. Olha só que coisa. Ele apagou da memória dele que ele havia tido uma família. E a especialista no filme, né, a psiquiatra, disse que ele estava ali sofrendo de um estresse pós-traumático. Veja só que coisa impressionante, né? Então, o quê? Um trauma determinou aquela atitude para poder lidar, né, para ele poder continuar vivendo. Ele simplesmente decidiu apagar da sua memória, esquecer, né, não falar e fugir de tudo aquilo que pudesse lembrar que um dia ele havia tido uma família. O fato é que essa atitude não o curou. O fato é que essa atitude não o fez bem, como ele talvez imaginou que fosse fazer, porque de certa forma ele, de um jeito ou de outro, ia ser levado a encontrar-se com essa realidade, a realidade de que sim, ele já teve uma família, ele teve pessoas que ele amou e ele perdeu aquelas pessoas, mas ele não queria lidar com isso. Então ele tomou a atitude de simplesmente apagar da sua mente, ou melhor, fingir, né, ou ter a atitude de que ele havia esquecido aquelas pessoas, ou que aquelas pessoas jamais haviam vivenciado, jamais ele tinha vivenciado experiências de vida com aquelas pessoas. Mas o fato é que isso não o ajudou. E de fato um dia ele vai se encontrar com um ex-amigo da faculdade, e aquele ex-amigo da faculdade vai começar a relembrá-lo de coisas do passado, de experiências até positivas do passado. E ele não só vai ser levado a se lembrar daqueles bons momentos do passado lá na faculdade, como também de momentos posteriores, né, em relação, por exemplo, à sua família, a família que ele tinha e que agora ele fazia de tudo para simplesmente não lembrar daquelas pessoas amadas que ele havia perdido. Então veja, esses traumas, detalhe que por conta desse trauma, dessa perda, esse homem assume uma postura de vida solitária, ele passa a viver sozinho, ele se exime de amizades, né? Ele passa a viver ali de algumas manias que ele passa a manifestar ali sozinho, e o comportamento dele é um comportamento cada dia mais tímido, fechado, ali na dele, fazendo coisas de uma época que ele ainda era adolescente, né? Uma época bem anterior à época que ele tinha constituído família. Então a vida que ele estava vivendo não era de fato a vida que ele deveria viver. Por conta de quê? Por causa daquele trauma que ele havia experimentado. Então todos nós estamos sujeitos a experimentar traumas ao longo da vida. E o que nós precisamos fazer não é fugir, ou melhor, tentar esquecer, fazer como esse personagem fazia, né, no filme, simplesmente tentar esquecer, vou esquecer aqui, não vou me lembrar
que tive isso, ou que tive aquilo, ou que já tive numa tal situação. Às vezes as pessoas acham que o caminho é esse, né? Que simplesmente não lembrar daquilo que já teve um dia, ou simplesmente não lembrar daquilo que um dia experimentou. Não quero lembrar, não quero lembrar porque mexe comigo, e as pessoas vão caminhando assim. Na verdade, o que a pessoa deveria fazer é procurar ferramentas que possam ajudá-la a lidar com essas lembranças de uma forma a levá-la a crescer, a levá-la a continuar na vida de forma objetiva, de forma a seguir normalmente a vida, né? Mesmo que a perda tenha sido dolorosa, dolorida, mesmo que a perda tenha sido bem significativa, até ponto de, né, a pessoa pensar que compromete a continuidade da vida. Na verdade, nada, nenhuma perda, de fato, compromete a continuidade da vida. Nós vamos continuar vivendo, seguindo, independente das perdas que tivermos ao longo da vida, até porque perder faz parte, né? Ficarmos traumatizados, infelizmente, também faz parte. Então, o que nós precisamos para lidar com esses traumas, das perdas, das experiências negativas que possamos ter tido ao longo da vida, o que nós devemos fazer é procurar ferramentas que vão nos ajudar a seguir na vida, independente dos traumas que nós possamos ter sofrido ao longo da vida.